versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hoje, dando continuidade à nossa mensagem dessas últimas quintas-feiras sobre a fé. O meu justo viverá pela fé. Irmão, não é uma escolha, não é uma opção. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Viver e não apenas ter momentos de fé. A fé envolve tudo. Tudo. Como eu me relaciono, o que eu faço para Deus, como eu vivo com as pessoas, a oferta que eu trago, tudo tem a ver com a nossa fé. Se a gente entende que o justo vive pela fé, significa que tudo na minha vida deve ser acompanhado de fé. Do contrário, irmãos, eu tenho uma fé meio que vacilante. Então eu queria, mais uma vez nessa noite, pedir a Jesus para despertar nosso coração, até porque nós sabemos que a fé é algo que cresce ou que pode estagnar. Depende de nós. Veja, Deus planta em nós uma semente de fé. A fé é dada por Deus, a sementezinha da fé. Só que a Bíblia diz que ela é como um grão de mostarda, que com o passar do tempo se torna a maior de todas as hortaliças. Significa dizer que, se a fé é comparada a uma planta, a uma hortaliça, então a gente tem uma responsabilidade em relação ao crescimento dela. Evitar pragas, evitar situações que possam comprometer o seu crescimento, promover uma adubação, promover uma maneira de regar aquela planta para que ela cresça. Então a fé não é coisa que a gente recebe e diz assim, agora pronto, eu tenho a fé e é assim mesmo. Não, a gente precisa trabalhar para que a nossa fé cresça. Orando, lendo a palavra, ruminando a palavra, jejuando, são disciplinas que fazem com que a nossa fé não apenas se fortaleça, mas que ela também cresça. Então, quando a gente é inspirado por homens assim, como os que tem aqui na galeria de Hebreus 11, a gente é despertado para ter mais fé, para buscar fortalecer ainda mais a nossa fé. Hebreus 11, versículo de número 7. Já falamos sobre o Abel, já falamos sobre o Enoque, e o terceiro na lista é o Noé. Vamos ler. Capítulo 11, versículo 7, diz assim, de Hebreus: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém? Amém ou não? Então vamos ler todo mundo junto. Vamos fazer aquela santa mistura de versões. Você vai ler exatamente como você está lendo aí na sua Bíblia. A gente já começou esperamos que domingo a gente já consiga ter nossa projeção aqui. Vamos ler? No 3. 1, 2, 3. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Entendeu? Você entendeu, porque você leu? Aleluia, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que acabamos de ler. E eu te peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Nosso coração seja receptivo a esta semente, a esta palavra, e que ela cumpra o seu propósito para conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então o Noé
o terceiro aqui da revelação, da lista de heróis da fé de Hebreus 11. Seu nome significa consolo, repouso. É interessante porque quando Lameque, está lá em Gênesis capítulo 5, se você quiser ir lá, Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, vai mostrar sobre Lameque. Lameque era o filho do Enoque. Assim sendo, a Bíblia diz que este homem, Lameque, viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, irmãos, era muito comum um pai, ao ter o seu bebê, seu filho, dar-lhe um nome com um propósito, um significado. Certamente Lameque, sendo um homem de Deus, viu naquele bebê algo do propósito divino. Ele olha para aquele bebezinho e diz assim: vou te chamar de Noé. A raiz hebraica do nome Noé, ela se assemelha à palavra hebraica consolo e repouso. Então ele vê um futuro, ele vê um destino, ele vê um propósito para o seu filho. Ele não dava um nome só porque apareceu na revista, só porque todos os artistas estão dando nome. Ele tinha um porquê, um propósito. Meu filho vai chamar Noé, porque há algo de Deus na vida dele. E é interessante isso para nós pais, então começarmos a olhar para os nossos filhos e começarmos a perceber neles o que Deus tem para a vida deles, o propósito de Deus, e começarmos a ministrar e a orar sobre a vida deles para que eles vivam esse propósito. Eles não estão aqui, bem como nós, não estamos aqui por um acaso, mas estamos aqui por um propósito de Deus, para que então seja cumprido em nós e na vida dos nossos filhos. Esse menino vai trazer consolo, por isso ele vai ser chamado Noé. Irmãos, como eu disse, era bisneto de Enoque. Você lembra do Enoque? Qual era o detalhe da fé de Enoque? Enoque andou com Deus, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Apesar de ser um homem comum, a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. Então, por gerar filhos e filhas, ele tinha suas responsabilidades como pai, como provedor, mas nada o impedia dele caminhar com Deus. Seu trabalho, suas tarefas, suas responsabilidades, nada disso o atrapalhava de andar com Deus. Ele anda 300 anos com Deus. Veja, ele tinha 65 anos, quando seu filho Matusalém, até minha amada esposa fez uma observação, porque a minha versão tinha Metusalém, mas a maioria das versões é Matusalém. Então ele tem o Matusalém com 65 anos. Então ele, depois do nascimento, vive mais 300 anos. E é interessante porque a Bíblia fala, logo depois dessa consideração sobre o nascimento do filho, que ele anda com Deus. Eu sei que ele andou muitos anos com Deus, mas chegou um momento que Deus disse assim: agora você vem para cá. E eu gosto de uma história que eu vi de uma criancinha, não ouvi dela, mas ouvi sobre o que ela contou. Ela disse, a criancinha contando para a professora da escola bíblica. A professora deu a lição, deu uma atividade sobre o Enoque, pediu para as crianças lerem, e depois elas contariam o que elas entenderam. Chegou na vez dessa criança, e essa criança contou exatamente o que ela entendeu da história do Enoque. Ela disse assim: foi assim, professora. Enoque tinha um grande amigo que era Deus, e todo dia eles conversavam, todo dia eles gostavam de estar um na presença do outro. E aí um dia Deus chamou Enoque para passear, e aí diz a Bíblia que ele andou com Deus, e foi passeando com Deus, e conversando com Deus, e passeando e conversando com Deus. Chega uma hora
que diz assim: nosso Deus, passou um tempão e eu tenho que voltar, já está tarde. E aí diz a historinha do menino que Deus olhou para ele e fez assim: você vai voltar? Está mais perto da minha casa do que da sua. Então vamos completar o caminho, vamos direto para a minha casa. E Deus o tomou para si. Então foi assim que a criancinha entendeu. Estava bem mais perto da casa do Papai do Céu, da casa de Deus. E Deus disse assim: você vai voltar? Não, vamos acabar de completar a viagem, vamos lá para casa. Irmãos, o certo é que Enoque anda com Deus. Agora eu fico pensando, se você tivesse um bisavô, e que todo mundo contasse a história dele para você, porque a gente quer saber às vezes de como foi a vida dos nossos avós, bisavós, o que é que eles faziam. Agora imagina todo mundo contando para o Noé: olha aqui, Noé, você conhece a história do seu avô? O Enoque? Não, eu gostaria muito de conhecer. Onde é que ele foi enterrado, papai? Não, ele não foi enterrado. Que isso, que descaso, que meu avô não foi enterrado? Não precisou. Como assim? Ele não morreu. Não morreu? E onde é que ele está? Pois é, Deus tomou ele e ele foi para o céu, sem passar pela morte. Agora imagina Noé, a cabecinha dessa criança, que vive ouvindo da história do seu bisavô. Meu bisavô andou com Deus, e Deus o arrebatou. Deus o tomou para si, Deus o trasladou, e ele foi morar lá no céu, lá com Deus. Agora imagina o quanto isso deve ter mexido com a cabeça do Noé. Sabe por quê? Gênesis capítulo 6, versículo 9, você vai ver que ele faz a mesma coisa que o avô, só que num contexto, numa geração diferente, uma geração tomada pela perversidade, pela maldade. Capítulo 6 de Gênesis, verso 9, vai dizer assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto e vírgula na minha tradução. Noé andava com Deus. Quem ele estava fazendo igualzinho? O Enoque. Enoque andou com Deus. O que é que Noé, seu bisneto, está fazendo? Andando com Deus. Irmãos, ele se inspira no seu bisavô. Deu certo para o meu bisavô andar com Deus, eu vou trilhar esse mesmo caminho. Queridos, a gente precisa ser inspiração para os nossos filhos. Não adianta dizer a eles: vá orar, se eu não oro. Não adianta dizer para eles: vá ler a Bíblia, se eu não leio. Não adianta dizer para eles: você tem que ir na igreja, se eu não vou. Eu posso até trazê-los e deixá-los na porta, mas isso nunca vai gerar inspiração. Inspiração é quando eles nos verem fazendo exatamente aquilo que nós desejamos que eles façam. Então, Noé andava com Deus à semelhança do exemplo do seu bisavô Enoque. E eu queria trazer algumas lições de fé na vida de Noé, algumas que são mais nítidas, mais claras, para reforçar então em nós essa fé que a gente precisa se inspirar nela também. A primeira lição que a gente entende aqui, Gênesis capítulo 6, nós lemos aqui, do verso 5 até o verso 9, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Os homens eram perversos. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, verso 8, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E o verso 9, que foi o que lemos agora há pouco, que as gerações dele, estas são as gerações de Noé, ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, qual é a primeira lição de fé de um homem de fé
que nós temos aqui na história do Noé? É que Noé, pela fé que ele tinha, ele era uma exceção da sua época. Noé era uma exceção da sua época. Como assim? Você viu que todas as pessoas, aquela geração na qual Noé vivia, era uma geração má, corrupta. Você está com a NVT aí, Dani? Lê esse versículo 9. Ele vivia numa sociedade corrompida. Os homens eram extremamente maus. Diz aqui que o desígnio, Deus observou isso, que o desígnio, os pensamentos, os propósitos do coração dos homens naquela época era continuamente mal. Ou seja, não existia uma redução da maldade, existia uma progressão da maldade. Os homens estavam indo de mal a pior. 6:9, lê alto aí para mim. A única pessoa, a NVT, Nova Versão Transformadora, diz exatamente isso. A única pessoa íntegra daquele tempo. Já imaginou o peso que era? A responsabilidade. Veja, Noé andava com Deus. Por andar com Deus, isso trazia sobre ele um modo de vida diferente dos outros. Não tem essa história, irmãos. Fulano, ele é tão crente, ele anda com Deus, ele ora tanto. Mas se isso não afeta a vida dele, se isso não faz uma exceção, todo mundo faz determinado tipo de coisa errada, mas o homem, a mulher que anda com Deus não vai fazer. Mas todo mundo cola, pastor. Isso todo mundo, ninguém faz mais trabalho da cabeça. É o ChatGPT que faz pela gente. Todo mundo faz isso. Todo mundo é todo mundo, mas o Noé foi chamado para ser o único. Não é que ele foi chamado para ser o único, mas é que Deus achou o único no meio daquela geração toda corrompida. Todo mundo está vivendo de mal a pior na vida moral, está um caos, mas Noé não. Noé é uma exceção. Vida de fé, irmãos, que não transforma o caráter de uma pessoa, é uma falsa fé, é uma pseudo-fé. Precisa afetar, precisa mudar a nossa vida. Ele era íntegro na sua geração, e segundo a NVT, o único. Então ele destoava. Não era uma coisa tão cômoda para Noé. Eu imagino o quanto ele era rechaçado, o quanto ele era escanteado, o quanto ele era colocado de lado e visto com desconfiança. Você é o único, por quê? Quando existe um contraponto, irmãos, o que é errado se manifesta. Se todo mundo diz que preto é branco, a cor, e alguém chega e diz, não, preto não é branco, preto é preto, branco é branco, isso já gera um incômodo em quem sempre alegou que era a mesma coisa. Se eu digo isso daqui, eu não posso pegar do outro. Todo mundo aqui concorda, mas se um se levanta e diz assim, está errado, isso traz um desconforto no grupo, porque a luz manifesta o que está nas trevas, a luz faz as trevas serem reveladas. Ele descobriu a maldade do meu coração. Então não era uma vida fácil para Noé, não era uma vida tranquila, era confronto, era embate. Se todo mundo faz e só você não faz, já vi aquelas histórias? Eu já vi gente contando história assim. Naquela rua onde eu tenho um lote, quando eu cheguei lá, ninguém usava a luz da CEMIG, por exemplo. Era um gato. Todo mundo da rua fazia gato. E eu entrei lá e todo mundo disse assim, CEMIG nem sabe que a gente existe. Aí chega um Noé,
e diz assim: mas eu vou chamar a CEMIG para colocar um padrão na minha casa. Você acha que os moradores vão ficar ali? Ah, que legal, nós vamos te pegar. Vai lá, coloque, a gente quebra você todinho aqui. A gente vai arrancar esse relógio, vai comer o relógio na sua frente. Você é besta, você vai denunciar a gente. Veja como a atitude correta denuncia a atitude errada e traz desconforto. Assim eu imagino que era a vida de Noé. Irmãos, você viu que a maldade do homem se estendia, se multiplicava, assim como já foi previsto em Timóteo, Paulo falando a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos extremamente difíceis, extremamente trabalhosos, porque os homens serão muito maus. Então, a maldade não tem, irmãos, até o dia de hoje, um regime de redução, mas sim de progressão. E a maldade era como a lepra, começa numa parte do corpo e vai se espalhando para outras, vai alcançando as partes sadias, vai adoecendo todo o corpo, até que não haja parte mais sadia no corpo. Assim é o pecado, assim é a maldade. Ele quer ingressar nas áreas que ainda estão sadias, nas áreas ainda intocadas. A maldade quer alcançar uma progressão. Mas aí vem a ideia do Evangelho: você é sal e você é luz. Você é sal, para evitar uma das propriedades, seria evitar a deteriorização. Quando salga-se a carne, por exemplo, um dos propósitos, na época que não existia geladeira, era para que a carne não se estragasse, porque o sal ou evitaria ou retardaria que a carne fosse deteriorada, ou que sofresse algum problema, algum prejuízo ali de impureza, de contaminação. Esse é o detalhe do ser sal, é a preservação. Então a igreja está aqui, irmãos, para preservar os valores da palavra, preservar a fé. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. O que é isso? É a firmeza que a igreja não é a verdade, mas a igreja é a coluna. Na prática de vida da igreja, o mundo percebe a verdade. O mundo vê uma verdade sendo sustentada, mas se remover a coluna, a verdade sucumbe. É como se fosse um pilar de uma construção. Tirou o pilar, a construção pode vir abaixo. A mesma coisa é o propósito da igreja. Ela mantém a verdade de pé. Por isso ela sofre embates, por isso ela sofre confrontos. Então, ser sal e ser luz. Ser luz, irmãos, onde está tudo iluminado. Se eu acender a minha lanterninha aqui do meu celular, aqui nesse momento, cheio de luz, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se apagarmos tudo aqui, essa pequena luminosidade pode servir para me guiar até a saída. A ideia é justamente essa: eu ser um facho de luz aonde eu estou. Eu preciso receber essa responsabilidade que Jesus deixou sobre mim. Mas o problema, irmãos, é quando o sal se torna insípido e quando a luz, ela se apaga. É quando a gente se permite contaminar, coisa que Noé não se permitiu. A fé de Noé o fez permanecer firme nas suas convicções, na sua vida de fé, no seu caminhar com Deus. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Irmãos, presta atenção. Imaginavam que Jesus estava pecando porque ele comia com pecadores. Mas esse não é o detalhe, irmãos, não é o problema. Porque o problema de Salmo 1 é quando alguém se assenta para fazer igual. Então a pessoa se assentou na roda de ímpios e ele está fazendo igual todo mundo. Aí ele se contaminou. Mas quando Jesus sentava com publicanos e pecadores para comer, ele não era contaminado, mas as pessoas eram influenciadas por Jesus, para amarem, para perdoarem, para se voltarem para Deus. Irmão, se eu consigo estar em um ambiente e pela graça de Deus eu não ser contaminado, vai ter
um aniversário lá na minha família, pastor. Vai ser um aniversário de 15 anos. Todo mundo lá é daquele jeito que o senhor sabe. Mas me chamaram. O que é que eu faço? Se você, meu irmão, minha irmã, for para a festa, para fazer igual todo mundo, para contar as mesmas piadas feias que todo mundo conta, para ingerir tudo que eles vão estar ingerindo, para fazer tudo, então não vá não. Mas se você for para marcar a diferença e ser sal naquele ambiente, e ser luz naquele ambiente, então vá e influencie. Mas se você diz assim, opa, eu não dou conta, pastor, fique em casa orando, agradeça o convite, mande o presente, viu? Porque às vezes assim, eu não vou não, graças a Deus, pai, não preciso nem mandar presente. Não, você dá o presente e fica orando. Agora se você disser assim, não, eu vou, mas eu vou influenciar. Então vai ser luz onde tem trevas, vai ser sal fora do saleiro. Noé vivia no meio de uma geração corrompida, má, mas ele não se contaminou porque ele era uma exceção. Noé era homem justo, íntegro, porque ele andava com Deus de verdade. Então, meus queridos, a nossa fé é essa, e devemos, assim como Noé, ser diferente de todo mundo. Preocupa não se te chamar de ET, eles não estão te xingando, estão falando a verdade. Você é um ET, não de Varginha, mas a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Eles não são daqui. Então a gente é da onde? É de outro mundo. Então a gente é extraterrestre. Embora tem uns que parecem mesmo, né? Mas a nossa vida tem que mostrar isso. Você não é desse mundo. Eu lembro de um dia ter sido chamado. Na verdade não chamei não, eu fui visitar alguns parentes. E quando eu cheguei lá, irmãos, eram parentes que passei a minha infância com eles, amados, queridos. E quando cheguei lá, eles estavam como sempre, bebendo. E eu lembro que eu entrei, minha tia veio, me deu um beijo. E seu tio está lá fora. Fui sentar com meu tio e estava lá todo mundo bebendo, né? Meu tio bebia, e todos os que estavam lá com ele. Achei engraçado porque de repente vem minha tia com um copo de suco natural para mim. E eu não pedi, irmão. Mas ela já sabia. Joãozinho. Sim, eu sou conhecido assim. Entre os meus tios, todos eles me chamam Joãozinho. Joãozinho não bebe. Bingo, acertou. E foi muito bom aquele tempo ali. Irmãos, esteja como Noé esteve. Você é uma exceção. Segunda coisa, irmãos, Noé tinha uma fé para ouvir e crer em coisas incomuns. Vou repetir. Noé tinha fé para ouvir e crer em coisas incomuns. Vou te explicar. Verso de número 13 do capítulo 6. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça a arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo você a fará, e vai começando a detalhar sobre o que ele queria que fosse feito na arca, até porque, irmãos, até aquele momento nunca ninguém jamais precisou fazer uma arca. Então Noé faz exatamente como Deus o manda, porque eu vou trazer, verso 17, dilúvio sobre a terra, de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Eu fico pensando, irmãos, só quem é íntimo sabe os segredos do outro. Se você é íntimo de alguém, você vai conhecer os seus segredos. Tem coisas que só a minha esposa sabe e mais ninguém, porque ela é a minha pessoa mais íntima, depois de Deus. Então, Deus só revela seus segredos a quem é seu íntimo. Não é quem é seu preferido, não. É quem é íntimo.
Salmo 25, verso 14, eu amo esse texto, que diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Em outras traduções, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade e segredo, duas versões que tratam de uma palavra que pode ser conjugada. Intimidade tem a ver com segredo. Eu só conheço o segredo se eu sou íntimo daquela pessoa. Então a Bíblia diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Irmãos, é interessante porque as orientações de Deus não são genéricas, são específicas. Faz assim, constrói assim, vai ter tantos metros de largura, de altura, vai ter 3 compartimentos, você vai passar betume. Deus compartilha o que Ele iria fazer, a sua grande missão e os detalhes da sua missão, para que Noé pudesse então executar. Então eu fico pensando, irmãos, um homem de fé, ele conseguiu discernir tudo isso. Como Deus está querendo que eu faça, nos mínimos detalhes, pegando uma medida, uma régua, uma trena, vai ter tantos assim, tanto, porque é desse jeito que Deus. Eu fico pensando, irmãos, Deus tem propósitos e Ele quer nos guiar em seus propósitos, e digo mais, de forma específica. Eu creio, irmãos, de um Deus que não vai se ater apenas a falar-nos no genérico, mas quanto mais próximos a Ele, quanto mais íntimos a Ele, mais detalhes dos seus segredos serão revelados a nós. O que Deus quer. Eu lembro quando Manoá, pai de Sansão, recebe aquela mensagem, ele pergunta para o anjo que o anunciou: como vai ser o proceder para eu criar esse menino? Quero saber detalhes. Como é que eu crio ele? Você não vai passar navalha na cabeça dele. Você não vai dar bebida forte, jamais. Vai ensinar para ele, porque ele é um homem diferente, ele é um nazireu. Então, ele começa a especificar detalhes. Irmãos, eu creio num Deus que vai nos guiar em detalhes. Muitas vezes, Deus o fará de forma como Ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou antes qual terra ele iria? Não. Mas Deus deu uma palavra, ele teria que seguir até que Deus desse os próximos passos. Então o que eu quero mostrar, irmãos, é que Deus vai nos guiar. Quanto mais íntimos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais capacitados a entender os seus segredos nós ficaremos. Amém? Tem coisa que a gente precisa orar: Deus, e aí, o que é que eu faço agora? Irmãos, nós precisamos depender mais de Deus no que diz respeito à nossa vida, aos propósitos. Senhor, não sermos levianos também, irmãos. Tem gente que brinca com isso. Eu vou, quero ver o que é que Deus vai falar comigo. E faz roleta russa da palavra de Deus. Não é isso, irmãos. É em temor, em reverência a Deus e em submissão. Senhor, eu quero saber quantas vezes, irmãos, em momentos da minha vida, Deus me forneceu detalhes específicos, claros, do que eu precisaria fazer. É assim com tudo? Não, irmãos. A gente anda na regra geral básica. Vamos andar em santidade, vamos andar. Mas tem coisas, irmãos, que são extremamente necessárias para a gente saber realmente qual é o próximo passo. Porque do contrário, se dermos um passo em falso, se dermos um passo errado, a gente pode bagunçar tudo. Então Deus dá uma direção clara. E eu digo, Noé estava ali tão sensível à voz de Deus, que percebeu os miúdos, os detalhes daquele propósito que Deus tinha em relação a ele. Agora, por que eu digo incomum? Irmão, porque não era comum chover naquela época. Eu estava olhando, irmãos, alguns estudiosos vão trazer o texto de Gênesis 2:5, que a terra era regada por um vapor. E que até então, alguns estudiosos defendem que até aquela ocasião não havia chovido ainda sobre a terra. Isso é uma parte.
A outra parte, outro grupo de estudiosos vai dizer que chovia, mas era algo muito esporádico, muito raro de acontecer, até pela própria região que Noé habitava, que era um clima semiárido. Então não tinha muito temporal, muita chuva. Então, ou um ou outro, ou um vapor que subia e que regava toda a terra e não precisava de chuva até então, ou chuvas bem escassas. Fato é que quando ele ouve essa palavra, vou fazer chover, construa uma arca. A chuva que eu tenho visto, mal enche esse chão aqui. A chuva que eu vejo Deus aqui, não enche nem um copo d'água. O Senhor está dizendo para fazer um barco desse tamanho, nessas proporções, porque vai chover e vai inundar a terra toda. Incomum, irmão. Incomum. Noé, até os seus 500 anos, que é quando ele começa a construir a arca. Com quantos anos ele começa a construir? 500. Jovenzinho, um adolescente. 500 anos ele começa a construção. Ele nunca tinha visto uma chuva expressiva. Já imaginou isso? Aí Deus diz assim: agora você pode preparar que vai vir uma chuva daquela. Eu vou abrir as fontes e vai vir chuva de cima e vai abrir as fontes de baixo. Daqui a pouco tudo vai virar água, não vai ficar uma criatura viva. Só os animais que entrarão na arca e a sua família, mas todo mundo vai morrer. A Bíblia diz que as águas sobem ao ponto de alcançar o pico mais alto da montanha mais alta e ainda subir mais não sei quantos metros para cima. Então nem passarinho conseguia pousar em canto nenhum, porque não tinha. Lembra que ele solta um corvo, depois solta uma pomba e ela volta, porque não tinha onde pousar. Então, irmãos, todo mundo morreu. Mas essa palavra era incomum. Deus, isso é doideira. Isso não vai acontecer não, Deus. E tem muita gente dizendo isso sobre a palavra de Deus. Isso é doideira. Esse negócio de Jesus vai voltar, esse negócio de céu, esse negócio de inferno, esse negócio de pecado, isso é coisa de doido, isso não existe não. Vai nessa. Um dia a chuva vai cair e a arca vai estar pronta. E aí vão ver que o doido não era eu, era quem me viu trabalhando na arca e nunca quis saber o propósito dela, nunca quis entrar. É tão interessante, irmãos, porque até então a porta, a disponibilidade de entrar mais pessoas, eu imagino, estava ali. A Bíblia chama Noé de o pregoeiro da justiça. Como é que ele pregava? Batendo martelo, pá, literalmente pregador, né? Pá, 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 construindo a arca. Todo mundo ficou ali querendo saber: Noé, o que é que você está fazendo? Uma arca. Você é doido mesmo, não chove não, você é doido. Uma arca, isso não vai nunca sair do chão. Noé pregava na sua missão. Quando ele entra, a Bíblia diz que Deus só tinha uma porta na arca. E quem fecha a porta foi Deus. Deus fechou a porta da arca. Por quê? Porque se fosse o Noé que tivesse fechado a porta da arca, eu imagino que daqui a pouco o seu primo de infância, Ricardinho: Noé, Ricardinho, Noé, rapaz, abre essa porta, moço, deixa eu entrar, meus filhos estão aqui chorando, seus priminhos, estão tudo aqui, ó, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Está tudo aqui, deixa a gente entrar. Noé, irmãos, eu imagino que eu teria aberto. Nossa, é meu primo, nossa, é minha tia, nossa, é nossa, eu vou abrir para ele. Não, foi Deus que fechou. Até aqui, Noé, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, deixa eu fechar. Vai chegar um dia, irmãos, que a era da graça já acabou. Não vai ter mais, a porta vai fechar. O noivo já vai entrar e a porta vai se fechar, e quem não preparou suas lamparinas vai ficar do lado de fora. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, não te conheço, aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Então, o Noé, irmãos, que fé que levava ele a ouvir detalhes de uma missão e coisas incomuns. Então, irmão, não estranha não quando você lê na Bíblia coisas assim que você diz assim: ninguém crê nisso, mas você crê. Porque Deus é Deus que faz coisas incomuns. Ele confunde as sabedorias dos sábios, da mente humana, da sabedoria humana. Ele estabelece a sua própria sabedoria. E sábio é aquele que se instrui
na sabedoria de Deus. A outra coisa sobre a fé de Noé era essa capacidade de desenvolver uma obediência persistente. A fé de Noé fazia ele ser persistente na sua obediência. A Bíblia diz, irmãos, que Noé foi, verso 22 do capítulo 6, Noé fez conforme tudo que Deus havia ordenado, assim ele fez. Irmãos, alguns dizem que o tempo da arca ser construída variou entre 100 a 120 anos para construir aquele barquinho. 100 a 120 anos, baseado na idade dos filhos, ou quando o dilúvio cai. A própria idade de Noé, 500 anos, ele tem 100 cão em Jafé, 600 anos, ele já está vivendo ali aquele momento do dilúvio. Então ele passa uma média de 100 anos para construir. Irmão, 100 anos já dá tempo demais da pessoa se cansar. Estou no ano 50º, não caiu uma gota de chuva, não caiu um orvalho, um trovão não deu. Esse negócio é coisa da minha cabeça. Não, Noé 100 anos, serrando madeira, construindo a arca. Irmão, tempo demais para se cansar, para duvidar e para desistir. Tempo de sobra. Muitos de nós aqui, irmãos, já fomos tentados a desistir milhares de vezes. E não chegamos nem aos 100 anos. Por isso que aqui, irmãos, nos mostra que a fé é aquela capacidade que nos faz persistir em obedecer a Deus. Eu não sei quando Jesus vai voltar, irmão. Eu não sei se na minha geração, na geração dos meus filhos, ou talvez na geração dos meus netos ou bisnetos, eu não sei. Torço para que seja na minha geração. Estou querendo, irmão, provar esse arrebatamento. Ouvir a trombeta tocar, ser chamado por Deus e ser arrebatado. Mas pode não ser na minha geração. Todos os que viveram acreditaram que seria na geração deles, porque é assim que tem que acontecer. Paulo diz assim, nós, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, ele se incluiu, então ele estava acreditando que ele ia ser arrebatado. Foi não, mas ele morreu acreditando que ia ser arrebatado, na geração dele. Então eu creio que eu vou ser arrebatado na minha geração. Se não acontecer, que seja na geração dos meus filhos, meus netos, bisnetos. Mas o que eu não posso perder é a persistência em obedecer. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. Se Ele voltar amanhã, se Ele voltar daqui a 100 anos, se Ele voltar daqui a 200 anos, eu vou continuar sendo fiel todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Está lá o Noézinho, estou cansado. Está um monte de gente aqui dizendo que eu sou doido, mas eu não desisto, eu não volto atrás. Diga para quem está do seu lado assim, desiste não. A fé de Noé, irmãos, o capacitava a cuidar da sua família. Diz o texto que o Senhor diz a Noé, verso 7, capítulo 7, 1. Entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O fato de Noé ter se mantido justo fez com que a sua família herdasse a salvação. Irmãos, não é isso que vai acontecer com o crente. Não é porque você é crente que seus filhos, netos não tenham a responsabilidade de crerem em Jesus de forma pessoal. Não é a minha fé que vai salvar o meu filho e levá-lo para o céu. Aí estava com a vida toda torta, não está não, mas imagino que tivesse. Amém. Não é a minha fé que faz isso, irmão. Ele precisa ter a fé dele. Mas veja bem, Noé trabalha para a salvação da sua casa. Imagine se naquela hora os seus filhos dissessem assim, você é doido, pai, doidão mesmo, você bateu a cabeça. Eu não vou entrar nesse negócio de jeito nenhum. Eu não gosto de cruzeiro, né? Eu não gosto de navio, não gosto não. Vou não. Teriam ficado.
Mas o fato é que ele trabalha tão bem que todos quiserem entrar. Então a ideia é essa, irmãos. A fé que a gente tem vai nos fazer trabalhar com tanto temor a Deus, que vai fazer com que os nossos filhos queiram estar no ambiente de salvação que eu estou, que você está. Amém? É trabalhar, irmãos, é dizer, Deus, eu vou, se Noé trabalhou 100 anos para a salvação de sua família, por que eu orei uma semana e nunca mais orei? Se eu sei que Deus pode salvar minha família, por que eu orei uma campanha no início do ano e até hoje eu não orei mais? Irmãos, ele trabalha 100 anos. Isso me encoraja a entender que eu não posso desistir de orar pela salvação da minha família, dos meus parentes, dos meus irmãos. Amém? Então continue orando e creia na salvação. E para terminar, você não acreditou não, mas eu estou terminando. Noé tinha fé para ser grato. Pastor, daí precisa de fé para ser grato? Precisa. Eu disse para você que a fé envolve tudo. Do contrário, nem a oferta do Caim foi aceita. Então é fé para tudo. Diz, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, Gênesis 8, 20. Depois que as águas do dilúvio baixam, Noé e sua família, aquela bicharada toda sai da arca. Irmãos, Noé olha aquele mundo agora sem água. A ideia é que ele tenha passado naquele ambiente entre o início das chuvas até o momento que as águas baixam, um tempo de mais ou menos aí uns 8 meses, salvo engano. Quando ele desce, ele vê que a terra está seca, que não tem mais ninguém, salvo ele, sua família e os animais que ele levava na arca. E deve ter pensado, eu estou vivo, minha família está viva, Deus nos salvou desse juízo, dessa calamidade. Deus poupou a nossa vida. Irmãos, o coração de Noé se enche de gratidão. E diz aqui no verso 20 do capítulo 8, Noé levantou um altar, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Ele devolveu a Deus gratidão, reconhecimento, que se ele estava ali era porque Deus o havia guardado, é que Deus o salvou. Então a resposta que ele tem assim que desce daquela arca é fazer um altar, é reconhecer a bondade de Deus. E a Bíblia diz no verso 21, irmãos, foi uma oferta tão genuína, tão verdadeira, tão intensa, que o verso 21 vai dizer assim: e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz nesta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, aquela oferta de Noé tocou o coração de Deus, que a Bíblia diz que ele aspira o aroma das ofertas de Noé, e resolveu a partir dali: nunca mais vou destruir a terra, como eu fiz agora. E aí ele põe o arco e faz esse juramento de nunca mais destruir a terra com água. Então por isso, irmão, quando começa aquela chuvarada, eu disse assim: não vai ter mais dilúvio, não. Acabou, nunca mais. Pode chover 40 dias e 40 noites, mas não vai ter mais dilúvio. Deus falou que nunca mais ia ter.
Mas isso só aconteceu depois dele. Nossa, Noé, sua oferta tocou o meu coração. Irmão, será que a nossa gratidão tem feito isso com Deus? Será que quando a gente para agradecer, é intenso, é verdadeiro, é sincero? Porque se for, irmão, Deus vai fazer assim. Gostei desse negócio aí. Vamos ficar de pé? Vamos orar. A fé de Noé. Irmão, do mesmo jeito que a maldade irritou a Deus, Deus ficou indignado com a maldade do homem. A obediência, a fé e a gratidão de Noé alegrou o coração de Deus. Eu queria encorajar a todos nós nessa noite a dizer: Deus, eu quero viver uma fé mais intensa. Amém. Eu quero viver uma fé mais autêntica. Muita gente vai chamar a gente de doido. Olha o doidão ali, olha a doida. Todo mundo faz, ela puritana, ou santarrão, que não faz. Todo mundo faz, deixa disso. Você ainda tem boca virgem? Sabia que tem isso, irmão? BV. É conhecida entre os jovens e adolescentes. Não é preciso você ter a sua boca ainda é virgem, você nunca deu um beijo. Sério? Você é careta. Isso com beijo. Imagine nas pegações. Todo mundo pega aqui, ó. É livre. Mas você disse assim: tô querendo não. Dá um tragozinho aí. Dá um golinho. Dá uma bicadinha. Só toma uma, sentir. Ah, não quero não. Não quero não. Você é doido, sou. Aliás, eu sou extraterrestre. Ih, é doido mesmo. É tirado, tirou. Irmão, Deus quer ver pessoas assim, firmes no que creem. Amém? Diferente. Pode todo mundo estar fazendo, mas eu e você não. Andar em obediência. Persistir. Você cansa, irmão, cansa. Não é? Cansou? Mas ele permaneceu firme. Então vamos orar. Fecha os olhos. Dá a mão a quem está do seu lado, se você estiver aí. Irmã com irmã, pode dar. Isso. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor nessa noite, rogar a Ti. Os dias que vivemos certamente são muito piores do que os que Noé viveu. A nossa geração é muito mais cruel, perversa e sem temor do que a geração de Noé. Isso eu não duvido. Mas o Senhor não quer ter apenas um homem. O Senhor quer ter um povo, que é uma exceção. Um povo que é diferente. Homens, mulheres, jovens, crianças, que sejam exceção, que sejam homens, mulheres que ouvem a voz do Senhor porque são íntimos, porque caminham com Deus, porque andam com Deus. Deus faz de nós pessoas como Noé, que andam com o Senhor, que sabem discernir a voz, que conhecem os segredos do coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora pela salvação da nossa casa. Deus, Noé trabalhou 100 anos para colocar a sua família ali dentro. A gente não vai parar de orar a Deus, porque nós queremos ver a nossa família na arca. Nós queremos ver a nossa família sendo salva. Nós queremos ver os nossos filhos. Nós queremos ver nossos irmãos, nós queremos ver nossos familiares salvos em nome de Jesus. Deus, mantém-nos de pé, mantém-nos de pé e com o coração grato, em nome de Jesus. Que a nossa gratidão toque o teu coração, Senhor. Que o Senhor aspire o aroma
da nossa adoração, da nossa gratidão. Ei, Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, porque queremos viver assim, viver para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Os diáconos, 2 diáconos, homem, 2 diaconisas, mulher, se a gente tiver hoje aqui, vem cá, irmã Esther, irmã Maria, Ronaldo, irmão, nós já estamos encerrando, eu já vou ministrar a bênção apostólica, presta atenção, a gente já vai embora, só que eu queria que antes de você fosse embora, você recebesse só a imposição de mãos dos diáconos. Pode passar o óleo, Ronaldo, na mão dos irmãos, todo mundo está com óleo. Irmãos, os diáconos vão só ministrar uma bênção sobre você, não vai ficar orando, a não ser que você queira. Se você quiser uma oração mais detalhada, eu te encorajo a ficar mais um tempo. Você espera todo mundo passar e vem para a oração mais para o final, porque aí a gente ora mais tempo sobre alguma situação que você quer. Mas a maioria que precisa sair só vai receber imposição de mãos, uma breve ministração, e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém. O diácono está aqui, você pode vir, irmã, aqui na fila das irmãs, irmão, você pode vir na fila dos irmãos, recebe a oração, a unção, Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por essa noite, abençoe cada um dos meus irmãos, uma noite de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. O amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus, amém.